Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de financiamento da Seguridade Social dentro aqui do nosso curso de Direito Previdenciário, em que estamos realmente estudando aí todas as regrinhas de contribuições, alíquotas contributivas, vendo um a um todos os segurados do regime geral de previdência. Então, nós começamos estudando lá em uma das aulas anteriores, né, as contribuições das empresas e também dos empregadores domésticos, tá? Assim como estudamos também as contribuições dos trabalhadores e aí iniciamos o estudo dos segurados, empregados, doméstico e avulso. Depois a gente viu as contribuições dos contribuintes individuais e dos facultativos. Opa, prof, faltou alguém aí nesse bolo, né? Sim, faltaram os nossos queridos segurados especiais, que possuem esse nome, dentro dessa categoria, não por nada, mas por uma razão. E a razão é que esses segurados precisam sim de um tratamento especial conferido pela lei. Por que, prof? Horas, quando a gente estudou o segurado especial, eu disse a vocês que é segurado especial, né? Aquele que tem uma produção agropecuária em uma terra inferior a 4 módulos fiscais, sem o auxílio de empregados, individualmente ou em regime de economia familiar, para obter o seu sustento somente daquele meio. Essa pessoa tem várias restrições para se enquadrar como segurado especial. Por quê? Porque existem hipóteses que podem acontecer na vida dela, fatos, né, que vão descaracterizar essa condição de ser segurado especial. Por que é tão restrito? Por que o legislador tenta minimizar o número de segurados especiais? Por quê? Porque eles vão ter justamente esses privilégios dentro aí do sistema previdenciário, em razão, gente, da própria condição muito mais dificultosa do exercício da sua profissão, né? Então, como eu sempre falo, a aposentadoria de uma pessoa que passa a vida inteira sentada no computador, trabalhando ou fazendo uma atividade que não exija tanto esforço físico, por exemplo, é muito diferente de uma pessoa que está o dia inteiro, todos os dias, indo para o campo, pegando na enxada e trabalhando de uma forma braçal. Então, a aposentadoria dessas pessoas tem que vir em momentos diferentes, não é mesmo? Aliado a isso, a gente precisa considerar que no campo tudo é mais difícil, a não ser que estejamos falando de médios ou grandes produtores, latifundiários e tudo mais. Aí eles não são segurados especiais, aí eles são contribuintes individuais. Mas essas pessoas que se dedicam ao cultivo do sustento da própria vida, gente, muitas vezes são pessoas que não foram sequer alfabetizadas e que não têm condições de sobreviver de outro sustento que lhe garanta um conforto maior na vida. São pessoas que realmente labutam de dia para comer à noite. Essas pessoas são os nossos segurados especiais. Então visualizem essas pessoas, né? Dentro, claro, das regras gerais trazidas pela lei. Mas além desse produtor agropecuário que trabalha numa área inferior a 4 módulos fiscais sem o auxílio de empregados, nós também temos o pescador artesanal. O pescador artesanal, né, evidentemente que eu também falo do extrativista vegetal, que está previsto lá no decreto, que a gente equipara ao produtor agropecuário, né, que é aquele que exerce o extrativismo de modo sustentável em uma área que seja permitido esse extrativismo, né. Também temos o pescador artesanal e o equiparado, que é aquele que vai consertar a rede de pesca, que vai limpar o peixe quando o peixe chegar, né? Essas pessoas que trabalham, então, em embarcações de arqueação bruta de até 20, de tamanho de arqueação bruta até 20, elas são pessoas que produzem muito pouco, não tem um retorno financeiro grande da sua atividade e fazem da pesca a sua profissão habitual. Essas pessoas são consideradas pescadores artesanais, que ou não têm embarcação ou a embarcação é de pequeno porte, tá?
Além deles, a gente tem os familiares, gente, que é o cônjuge, companheiro e companheiro, e também o filho, desde que seja maior de 16 anos, pela lei. A jurisprudência não admite essa limitação etária. A jurisprudência pátria diz que a partir dos 12 anos já é reconhecido o seu trabalho como segurado especial. E ainda temos um entendimento aí recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dizendo que não há limite etário. Se for com 8 anos de idade que a criança começa a trabalhar, havendo provas, pode sim reconhecer esse tempo de atividade rural. Muito bem. Então, os familiares desta pessoa, aqueles que pertencem ao grupo familiar, também são considerados segurados especiais para fins de receber benefícios previdenciários, né? Então vejam, nós temos aí várias pessoas que podem ou não se enquadrar a depender das situações fáticas em que vivem. Por isso eles precisam comprovar realmente que se enquadram como segurados especiais. Prof, explica pra gente qual é a vantagem dentro do regime geral que essas pessoas vão ter. Olha, a vantagem, gente, ela está prevista nas regras sobre carência e concessão de benefícios. Nós ainda vamos estudar essas regras dentro do regime geral de previdência quando acessarmos esse conteúdo. Mas eu já quero antecipar isso para vocês, para que aqui, no momento em que a gente estuda as contribuições dos segurados especiais, você já tenha isso em mente. Tá? Então, embora exista sim, presta atenção, existe uma contribuição do segurado especial. Embora ela exista, tenha previsão legal e seja realmente cobrada, ela é uma contribuição que não é mensal e que não incide sobre salário de contribuição, como a gente já falou. Ela é uma contribuição anual. Anual não, né? Desculpem, é uma contribuição que vai acontecer em decorrência do produto da safra. Então, por que eu falei anual? Porque normalmente as safras são anuais. Nós não vamos ter um valor recolhido pelo segurado especial mês a mês. Não, a gente não tem essa previsão. Olha só qual é a previsão legal da contribuição do segurado especial. Ela existe, tá? De acordo com o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal e seus cônjuges que exerçam as suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Gente, a Constituição não traz o extrativista, tá? Mas o decreto traz, porque a gente vai equipará-lo, né? Não tem problema se a gente precisa saber que no ordenamento jurídico previdenciário as regras são mesmo assim, né? Está num lugar, mas não está no outro, a jurisprudência pensa de outra forma, mas a gente vai trazendo todas essas informações, tá? Então, gente, o produtor rural, seja ele parceiro, meeiro, arrendatário e também o pescador artesanal, mas aqui a gente inclui o extrativista vegetal no produtor rural, então eles e os respectivos cônjuges vão financiar a Seguridade Social, vão pagar contribuição e essa contribuição incide sobre uma base de cálculo. Qual é a base de cálculo, né, gente? A base de cálculo a gente viu para a maioria dos segurados é, o salário de contribuição. Muito bem. A base de cálculo para o pagamento da contribuição social do segurado especial é justamente o resultado ou a receita proveniente da comercialização da produção rural, da sua produção, da sua safra, certo? Portanto, presta atenção em mim. Se eu tenho um segurado especial e a sua família em regime de economia familiar e eles plantam fumo,
Eles plantam milho, plantam feijão, plantam hortaliças, certo? Possuem um gado de corte, porco. Isso é um sítio, gente. Funciona assim um sítio de economia familiar. Vamos imaginar que o milho, o feijão, as hortaliças, o gado e o porco, e aqui o milho vai alimentar o gado e o porco, né? Então imaginem que esses insumos são para o próprio sustento. Eles vão se alimentar com aquilo que eles produzem. Mas o fumo é vendido. Quando eles venderem um fumo, a empresa fumageira vai reter o valor da contribuição social. Então, incide contribuição social sobre a receita ou o resultado da comercialização da sua produção. Vai incidir contribuição social aqui, gente, sobre o fumo que eles venderam. E essa contribuição social, a responsabilidade pelo desconto no momento do pagamento da safra é da fumageira, é da Souza Cruz, é da Universal Leaf, que vai comprar essa produção e vai dar uma nota fiscal descontando um percentual equivalente à contribuição social do segurado especial, tá certo? Muito bem. Agora, vamos saber qual é a alíquota, gente? Vamos saber qual é essa alíquota? Olha só. A matéria foi regulamentada pelo artigo 25 da Lei de Custeio. A contribuição do empregador rural pessoa física em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22, gente, presta atenção em mim aqui. Aqui a gente tem, até aqui, a contribuição patronal substitutiva, porque nós estamos falando em substituição. Então, a contribuição aqui é do empregador rural. Aquele que tem empregados, ele não é segurado especial. Não é segurado especial. Nós estamos dizendo que o empregador rural, ele vai ter uma contribuição o quê? Substitutiva. A gente já estudou contribuições substitutivas. E ela vai substituir qual contribuição, gente? As contribuições patronais, tá? Contribuições patronais, que são incidentes sobre a folha de salários e esses pagamentos aí aos funcionários. A gente vai ter, no caso do empregador rural pessoa física, o pagamento de percentuais incidentes sobre o produto da comercialização da produção em substituição a essa contribuição patronal. Mas o que importa para nós agora é a partir daqui, ó, e a contribuição do segurado especial, referido na linha 5 e no inciso 7º do artigo 12 dessa lei, destinada à Seguridade Social é de, olha só, 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. Então, aqui no quadro, faltou dizer apenas uma coisa sobre a base de cálculo, né? É o resultado, receita bruta, gente. Tá? Da comercialização, da produção ou da safra. E a alíquota, gente, quais serão, né? Nós temos duas. Nós temos as alíquotas sempre incidindo sobre essa base de cálculo de 1,2%, que é a contribuição normal, mais 0,1%, gente, e esse 0,1% é para o SAT. Lembra que a gente falou que nós tínhamos lá no empregador doméstico a necessidade dele contribuir com 0,8% para SAT para custear os acidentes de trabalho? Aqui da mesma forma, esse 0,1% fazem com que a gente tenha uma prévia fonte de custeio dos benefícios por acidentes
aos segurados especiais, gente. A partir do momento que a gente fez a incidência desse SAT aqui, é que os segurados especiais puderam ter direito a benefícios acidentários de qualquer espécie, tá? Muito bem, então a gente tem por enquanto 1,3% sobre o resultado da receita bruta da comercialização da produção, tá? Mas nós temos mais um percentual, olha só. Esse valor é acrescido do percentual de 0,2% que deve ser recolhido em prol do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tá? Esse valor vai ser acrescido de um percentual de 0,2% devido ao custeio do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, a gente tem 0,2%, né, a título aí de Senar. Muito bem, portanto, gente, se a gente considerar apenas esses dois, teremos 1,3%, mas no total, 1,5% é a contribuição do segurado especial. No nosso material, eu coloquei 1,3%, somando apenas as duas primeiras, sem falar do Senar, né? Mas aí, somando o Senar, a gente tem 1,5%. A responsabilidade pelo recolhimento é, via de regra, dos adquirentes da produção, existindo presunção de recolhimento e deve ser feita até o dia 20 do mês seguinte a essa operação. Então, nesse momento, a gente tem aqui que falar da responsabilidade pelo recolhimento. Que é de quem, pessoal? Do adquirente da produção, certo? Do adquirente da produção, via de regra, né? Ele é que deve fazer o desconto da contribuição social quando emitir a nota. Artigo 25, parágrafo 1º. O segurado especial de que trata esse artigo, além da contribuição obrigatória, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21 da lei. Gente, o que acontece, né? O que o legislador muito esperto tem uma sacada aqui? Ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, bom, veja bem, aqui, né, no nosso exemplo aqui dessa família, olha só, essa família, ela planta fumo, ela planta milho, feijão, hortaliças, gado e porco. Esses insumos aqui é para o sustento da família. E o fumo, eles vendem, né? Afinal de contas, precisam também ter um dinheiro. Mas e se eu falar de uma família que sequer planta fumo? Essa família não tem condições sequer de produzir uma safra que será vendida. Ora, pessoal, essas pessoas, esse grupo familiar que produz apenas para o seu sustento, não vende a sua produção. No máximo, troca uns 3 sacos de milho por arroz na mercearia. Troca uns 4 sacos de feijão por, de repente, aí, sal, açúcar, né? Alguns insumos que eles precisem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa família não consegue uma produção vultuosa que vá vender. Eles plantam para sobreviver. Essas pessoas serão considerados segurados especiais no regime geral? Sim, gente. Sim. Por quê? Porque embora não contribuam, já que não vão vender a sua produção, o fato deles não venderem a produção, o fato deles não contribuírem, não vai descaracterizar a sua qualidade de segurado especial. E aqui fica a grande dica, por que a gente tem um tratamento diferenciado? Porque enquanto para os outros segurados haverá a necessidade de se comprovar o efetivo recolhimento de contribuições mensais, existindo, claro, essa presunção para os empregados avulsos e domésticos, para os demais casos é necessário que se comprove que todos os meses houveram contribuições, como o individual e o facultativo, tá? Mas, se de repente a gente não tem essa comprovação do segurado especial e mesmo aquele que vende a safra vai contribuir
sobre o produto de uma receita que muitas vezes é anual. Eu não tenho contribuições mensais do segurado especial. Como que eu vou contar carência para os benefícios? Gente, carência é um tempo mínimo de contribuições que devem ser vertidas para a Previdência e assim o segurado vai fazer jus a um benefício previdenciário. Se eu não tenho esse tempo mínimo de contribuição, que é a carência, eu não vou ter direito ao benefício? Muito bem. Aqui, gente, o que o legislador diz? Lá no artigo que trata da carência e que nós vamos estudar, eu estou apenas antecipando o conteúdo, lá no capítulo que fala de carência, o legislador diz o seguinte: para o segurado especial, não é necessário comprovar contribuições mensais no período de carência. Basta que ele comprove o efetivo exercício da atividade durante o período correspondente à carência do benefício. Então, se a carência do benefício é 12 meses para um benefício por incapacidade, ele não precisa comprovar que contribuiu durante 12 meses. Ele precisa apenas comprovar o efetivo exercício da atividade especial como segurado especial durante esses 12 meses. Se a carência é para a obtenção de uma aposentadoria por idade rural, ele não precisa ter contribuído nunca. Basta que ele preencha o requisito etário, 60 anos para o homem, 55 para a mulher, e também preencha a carência mínima para obter a aposentadoria por idade rural, 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos, que para o segurado especial correspondem a 15 anos de efetivo exercício da atividade na qualidade de segurado especial. Então, o que o legislador faz? Substitui a necessidade contributiva do segurado especial, a necessidade de comprovação das contribuições, pela obrigatoriedade de se comprovar o efetivo exercício da atividade rural no período correspondente à carência do benefício. Prof, significa dizer que não tem contribuição do segurado especial? Não! Nós temos sim, tá aqui, ó, gente. A contribuição deles tá aqui, ó. E tá prevista, inclusive, na lei, deve ser recolhida, e o recolhimento, a responsabilidade é do adquirente da produção. Mas não significa que nós vamos exigir contribuições para que o segurado especial obtenha benefícios. Essa é uma grande sacada, é uma dica especial para que você não se confunda e não se perca na nossa matéria que é tão complexa, tão difícil. Na próxima aula a gente continua, gente. Um abraço!